Provérbios 27, em algumas traduções, diz assim: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Aqui, Provérbios está falando sobre uma relação mútua, benéfica. Todos nós precisamos de uma relação que nos beneficia em algo. Aquela amizade que vai nos confrontar, aquela amizade que vai colocar diante de nós aquilo que os nossos olhos, humanos não conseguem ver. Então, esse contexto de Provérbios, ele está falando exatamente isso, que eu e você, no nosso companheirismo, na nossa amizade, nos afiamos. Nós precisamos ser realmente ali, caminhar com alguém, estar com alguém, com uma amizade que vai nos afiar a cada dia. Numa amizade que vai nos confrontar. Em última análise aqui, podemos ver que Cristo é quem que deve viver em nossas vidas, refletindo. Mas a verdade é que nos tornamos como as pessoas com as quais nos relacionamos regularmente. Isso é mais do que natural, nós sermos moldados, sermos modelados, por alguém que está ali na caminhada conosco. Mas pode ser de uma forma benéfica ou pode ser também de uma forma negativa. Nós vamos nos desafiar a cada dia mais, porque quando nós somos confrontados, quando nós somos pontuados, nós também nos desafiamos a colocar em prática aquilo que está sendo apontado. Seja por um amigo próximo, ou seja por um amigo até mesmo distante. E essa manhã eu quero te fazer uma pergunta que muitos fazem: todos os caminhos levam a Deus? Não, todos os caminhos não levam a Deus. E muitas pessoas dizem isso, todos os caminhos levam a Deus. A palavra diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai sem Ele. Jesus, toda religião ou filosofia que nega que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que veio para nos salvar, é falsa. A salvação veio por meio de Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E nós não podemos fugir disso. E por que eu estou falando essa manhã todas essas orientações para você? Eu estou te dizendo isso porque tudo aquilo que nós precisamos para cumprir o propósito para o qual nós fomos chamados está na palavra de Deus. E a própria palavra de Deus diz que nós somos aqueles que precisamos sim ser moldados a cada dia, ser confrontados a cada dia, ter melhorias a cada dia. Se você ler o livro de Provérbios, você vai entender a profundidade dessas mudanças, o resultado que essas mudanças nos traz. Imagina só, você está indo a um lugar, isso aconteceu comigo na semana passada, eu conversava com meu marido, enquanto nós estávamos visitando uma pessoa, e ele disse assim para mim: olha, coloca no aplicativo X, porque ele vai nos mostrar qual é o caminho mais rápido para esse horário que nós estamos indo. E eu fiz uma análise, inclusive com essa palavra, pensando exatamente nisso, que às vezes estamos achando que a forma que estamos fazendo, do jeito que estamos fazendo, vai levar ao propósito que Deus também criou para nós. Mas não, existem várias formas do Senhor estar nos mostrando aquilo que nós precisamos mudar para alcançar. Aquilo que precisamos pensar, Tem pessoas que ficam ali focadas: o plano A, o plano A, o plano A. E o Senhor está falando: olha, o B aqui vai ser mais curto, o C aqui vai ser um pouco mais longo, mas vai te ensinar isso também. Então eu creio que diariamente o Senhor nos mostra isso também através de aplicativos. Porque quando você quer chegar em algum lugar e você já sabe a distância daquele lugar, mas em horários de pico, horário que o trânsito está muito mais puxado, aquele aplicativo vai te dar também uma opção de você ir para um lugar e chegar naquele mesmo lugar. Você entende? Aquele caminho que vai estar te conduzindo e te sinalizando. Um amigo, para nos confrontar, muitas das vezes ele vai sinalizar aonde vamos ter um caminho mais curto para concluir aquilo. Então nós precisamos de precisamos de amigos que nos vai apontar esse caminho diariamente. Assim como esses aplicativos hoje, de uma maneira muito prática, pode estar nos conduzindo. Existem amigos assim, sinalizando o caminho com os seus posicionamentos. Ou vai ter amigos que não vai te confrontar na palavra, mas ele vai te confrontar no posicionamento dele. Sinta com um amigo de excelência em algum lugar para você fazer um lanche, ou você fazer uma alimentação. Não sei qual a refeição durante o dia, mas muitas das vezes nós ficamos observando como o outro vai conduzir instrumentos, talheres, copos, posicionamento, modo de sentar, porque isso também são caminhos que vão nos levar para concluir o propósito que nós somos criados.
Provérbios 27, do 4 ao versículo 5, diz assim: melhor é a repreensão aberta do que o amor oculto. As feridas de um amigo podem ser confiáveis, mas um inimigo multiplica beijos. É mais do que natural querermos ficar perto de pessoas que não nos confrontam. É mais natural queremos ficar com amizades que fica te aprovando no erro. Olha, é isso mesmo, continua. Ah, não tem problema. Ai, olha, é porque eu também já passei por isso. E ok, vai ter uma hora que você vai abrir os seus olhos. Não, não vá não. Corra para aquele amigo que está te confrontando. Corra para aquele amigo que quer te ver bem. Corra para aquele amigo que fala bem assim: olha, amigo, você precisa mudar nisso. Olha, esse seu posicionamento, esse gesto, essa sua falta de educação não é legal. Não é legal para que você possa saber aonde você deve pisar e aonde você deve permanecer. Esses são apenas alguns versículos que nos levam ao ferro afiar o ferro. Está ensinando o valor de um relacionamento honesto, que em última análise nos ajudam a nos tornar mais semelhantes a Cristo. Sabe, quando nós temos pessoas que vão andar ali do nosso lado, para estar nos afiando, para estar nos pontuando em algo, ela está dizendo: olha, você é tão excelente naquilo que você foi criado para ser, você é aquele amigo que realmente vai fazer a diferença. Então deixa eu dizer para você, esse seu posicionamento te faz mais parecido com Cristo. Essa sua mudança, esse querer ouvir, muitas das vezes temos dificuldade de ouvir, e nada melhor do que um amigo como esse para acessar aquilo que a sociedade não está conseguindo acessar em nós. Jonathan foi esse amigo, o sapato apertado de Davi. Foi esse que contou a história. Foi esse que fez Davi refletir e reconhecer que ele pecou. Nós precisamos desses amigos que são esses sapatos apertados. Assim como uma pérola é extraída, naquela pérola, algo de valor. Quando nós temos algo de valor é porque nós passamos por um processo de ser espremidos, de ser realmente trabalhados. E todas as vezes que nós somos trabalhados, vai exalar o melhor de nós. Se tivermos o Senhor, no Senhor, vamos reconhecer que Ele sempre quer o melhor para os seus, em detalhes. Se olharmos para o livro do próprio Levítico, ali percebemos diversos princípios morais para serem aplicados em nossas vidas. Precisamos ser ensinados diariamente. Quando eu vejo uma criança que não sabe às vezes se alimentar, a criança que está ali suja, porque criança é assim, ela come, ela se suja mesmo. E eu vejo a dificuldade que ela tem de manusear algo, é porque esqueceram de ensinar para ela muitas vezes. Só que o Senhor não esquece de nos ensinar algo diariamente. O que você precisa está na palavra de Deus. O que você precisa para se posicionar, para aprender, para se desenvolver, está na palavra de Deus. Como nós temos treinados adultos com mentes infantis. E por que isso acontece? Porque saiu dali, a responsabilidade de uma autoridade que trouxe eles à terra. O pastor Marcos Borges do Cote esteve aqui, e quem pôde participar aí do seminário de cura realmente ficou impactado com tanta sabedoria. Um homem sábio, um homem que colocou para fora, sobre o aborto. Ele falou aqui sobre a paternidade. Ele falou aqui sobre a orfandade, a falta de paternidade, a falta do posicionamento, do confronto. E nós, seres humanos, somos assim. Precisamos ser confrontados, precisamos ser apontados naquilo que precisamos modificar e mudar. Por quê? Porque nós temos um Deus que nos ama. Porque nós temos um Deus que se preocupa conosco. Porque nós temos um Deus que quer fazer com que nós venhamos alcançar a nossa melhor parte. Amém? Então ali percebemos vários princípios morais para ser aplicados não só hoje, mas amanhã, depois, geracionalmente. Princípios que nos guiam para uma conduta ética e justa. Nós precisamos entender sobre ética, nós precisamos entender sobre a justiça divina, precisamos praticar aquilo que fomos chamados para praticar, e precisamos contar com essas pessoas na caminhada. O seu pai, a sua mãe, precisamos ensinar para a nossa geração aquilo que muitas das vezes não fomos ensinados, mas aprendemos na palavra de Deus. Assim promove o bem-estar em nossas relações com Deus e com o próximo. O Senhor não nos colocaria no mundo para não darmos bons testemunhos. Não colocaria no mundo para que nós não soubéssemos viver um com o outro. Ele nos conduz. E nós somos assim com os nossos filhos. É ruim quando nós vemos um pai que tem dificuldade de confrontar um filho.
Muitas das vezes você vê pais que falam, olha, não tem problema o meu filho ficar aqui em pé. Não tem problema o meu filho sujar isso, mas você já pensou sobre um adulto fazer a mesma postura do que aquela criança? Será que o sapato da criança, por ser menor, ele vai sujar menos? Então são esses tipos de detalhes que o Senhor está preocupado comigo e com você também. Ele está preocupado com a nossa conduta diária para que nós venhamos mudar e verdadeiramente não deixar passar por despercebido aquilo que pertence a nós como filhos de um Deus grandioso. Vamos ver um Deus que trabalha com a nossa moral, que se preocupa com a nossa educação e higiene. Se você ler o livro de Levíticos, você vai ver toda a instrução. Você vai ver toda a preocupação em contaminar com algo ali naquela terra. Você vai ver sobre o cultivo. Você vai ver sobre a sua higiene ali, desde que você acorda, até mesmo quando você se relaciona na sua intimidade. Nesse livro, quando o povo de Israel organizava sua vida no deserto, a limpeza e a asepsia transcendiam o contexto da época. Você vai ver isso lá em Levíticos 11. Hoje a criança deixa, os pais acham lindo, muitas das vezes, a criança não ser confrontada e coloca a responsabilidade de que ela é criança, pode deixar ela fazer o que ela quiser. Ei, mas ela está esperando a sua responsabilidade como autoridade dada por Deus na vida dela, para conduzir ela e mostrar que ama ela, a confrontando, a ensinando. Assim é o Senhor conosco. Hoje Ele está dizendo, filho, eu amo tanto você, filha, eu amo tanto você, que eu estou te ensinando como se portar diariamente, porque isso vai trazer benefício para você e para toda geração que tem o seu nome. Como o Senhor faz conosco em sua palavra, Ele nos ensina os detalhes. Existe hierarquia e não anarquia. A autoridade, ela precisa existir, nós precisamos observar. Já viu o adulto que se emburra por tudo? Às vezes você faz alguma pontuação e ele fica emburrado. Ele não aceita uma mensagem, muitas das vezes, que mandamos. Ele não aceita, muitas das vezes, uma orientação de um chefe, de um líder, porque ele não teve uma orientação dentro de casa. Então tudo ele acha que é sobre a pessoa dele, não sobre a atitude. Uma dificuldade do desenvolvimento pessoal. Pois aquele que corrige, a palavra de Deus diz que é aquele que ama. Mostramos o amor quando mostramos que existe também um preço para se desenvolver. O Senhor essa manhã está dizendo, filhos, eu tenho certeza que a partir de hoje, você não mais vai continuar quebrando os princípios, quebrando as leis, quebrando orientações, porque isso vai refletir péssimo resultado sobre a sua vida. Hoje eu quero te poupar de viver isso. Hoje eu estou dizendo, eu te amo tanto, que eu quero que você cada dia mais seja transparente e venha vivenciar com excelência. Temos pessoas na vida adulta que dão um trabalhão para mudar em todos os conceitos. E vamos ver que não foram ensinadas. Pessoas que não se sentem muitas das vezes amadas. O Senhor essa manhã estava dizendo para você, olha, eu estou dizendo que eu te amo ao ponto de me preocupar com os detalhes diários da sua vida. Pessoas que não têm sensibilidade, que não sabem entrar ou sair de algum lugar. Você já viu pessoas que não têm tato? Pessoas que quando duas pessoas estão conversando, ela não consegue pedir por favor, ela não consegue licença, ela não consegue conduzir e não se portar em um ambiente, em algum lugar, porque não foi ensinada. É triste, mas infelizmente tem muitos adultos assim. Não sabe ser discreto, expõe as particularidades, não sabe o que deve falar ou não sabe poupar aquilo que não poderia falar. No livro de Lucas, vamos ver Jesus falando sobre o lugar que não devemos escolher e esperar ser conduzido. Jesus está ali explicando e ele diz, olha, quando você chegar no jantar, quando você chegar em uma festa, não vá você escolher aquele melhor lugar, espere você a ser conduzido até aquele melhor lugar. Porque se chegar alguém de autoridade maior do que a sua, você vai pedir para ser retirado daquele lugar e posteriormente vai ter que sentar em um lugar inferior. Mas o que isso está nos ensinando? A eu e você ter tatos nos mínimos detalhes. A eu e você saber qual é o nosso lugar. O Senhor nos orienta. Olha, sabe por quê? Porque se você fizer parte desse lugar, você não vai ser envergonhado. E assim nós temos que ser com a nossa geração. Filho, por que eu estou te ensinando isso? Filha, por que eu estou te ensinando isso? Para te enviar para uma nação. Para te enviar para a próxima estação, para dizer que você não é aquele que vai retroceder, você é aquele que vai avançar, porque você vai saber se portar em todos os lugares. O apóstolo Paulo diz, eu sei viver no pouco, como eu também sei viver no muito.
E nós precisamos entender sobre isso. Isso é o amor de Deus por nós. Nós não devemos acabar achando que há diferença, acepção de pessoas. Não, existem lugares orientados para cada pessoa. Pessoas que começam a namorar alguém com poder aquisitivo alto e diz para todo mundo quantos países aquela pessoa andou, o que aquelas pessoas têm de bens materiais. Moças e rapazes, eu tenho uma dica aqui para você: namore alguém que se sente em qualquer mesa, independente do poder aquisitivo. Namore alguém que tenha planos para o futuro com você. Namore alguém que honre o pai e a mãe, porque essa pessoa também vai saber honrar você. Namore alguém que se preocupa com você hoje, para que você permaneça assim. Pois essa pessoa não é o que tem, e sim o que ela é. A essência dela, aquilo que ela foi criada para ser em Cristo Jesus. Pois essa pessoa não é o que tem. E quando nós não somos o que temos, nós temos uma verdadeira essência em Deus. Já ouviu a frase, alguém disse, tem pessoas que é tão rica que a única coisa que ela tem é o dinheiro. Ruth pensou no princípio da honra e alcançou riquezas. Nós precisamos pensar em princípios estabelecidos pelo Pai e viver o sobrenatural das nossas vidas. Nós não somos limitados, nós somos orientados. Nós não somos pessoas que vai pensar no amanhã como alguém que vai viver à solta, que não tem orientação. Você tem um bom pai. Quando nós temos uma casa, nós somos enviados. O Senhor essa manhã está dizendo para você: eu estou enviando você para uma nova fase. Eu estou enviando você para um novo lugar. Eu estou enviando você para um novo destino. Você foi confrontado até aqui. Você teve amizades que te confrontaram. Você teve situações que foram afiando você. É porque você está autorizado para a próxima fase. Quando tem casal que já descobre que a mulher está grávida, eu digo: olha, você foi enviado para a próxima fase. Isso é uma dádiva. Criança é um presente que o Senhor dá para dizer: você está capacitado a desenvolver coisas muito maiores, porque hoje você tem uma geração que responde através do teu nome também. Hoje você tem alguém para que você tenha responsabilidade na sua conduta social e na sua conduta moral. Hoje você tem alguém que você precisa prestar contas, e nós precisamos prestar contas. O pastor Marcos Bozucotti falou aqui sobre autoridade. Pessoas que vão casar não têm autoridades, né? Não têm unção que os pais estabelecem sobre aquela vida, sobre aquela bênção que é o casamento. E nós precisamos verdadeiramente ter autoridades que vão abençoar a nova fase de vida nossa. Tanto o nosso pai, quanto a nossa mãe, quanto os nossos pastores, quanto os líderes que estão nos conduzindo. O caminho da honra sempre levará no acerto. Se você aprende a honrar, você aprende a escutar. E por isso desviará de caminhos que são tortuosos. Caminhos que podem te levar à destruição. O Senhor está falando: olha, eu quero poupar muitas coisas em você, mas você precisa enxergar o que está sendo afiado para você crescer, desenvolver e avançar. Ninguém pode limitar a sua caminhada em Cristo Jesus. Ninguém pode limitar os princípios que o Senhor estabeleceu para que você pudesse usufruir. A maldição é até 4ª geração, mas as bênçãos é até 1000 gerações. E através do seu posicionamento, coisas negativas não vão alcançar a sua geração, em nome de Jesus. Abraão, que tinha Deus como prioridade. A honra sempre abrirá portas. E nós precisamos verdadeiramente correr atrás de todos esses benefícios que o Senhor nos deu na palavra dEle. Nós precisamos reconhecer que Ele é o Deus, a verdadeira fonte de todas as áreas. Ah, pastora, mas muitas das vezes eu não concordo, eu não acho assim. A minha casa não tem regra, está tudo bem também, o Senhor acampa lá. Olha, eu já tive várias experiências com o Senhor. Não, não é sobre isso, é sobre o mais de Deus na sua vida. É sobre aquilo que você pode viver, não somente no dia de hoje, mas aquilo que os seus filhos vão viver, aquilo que os seus netos vão viver, aquilo que os seus bisnetos vão viver, e aquilo que vai ecoar para uma eternidade, em nome de Jesus. Então nós precisamos ser sacudidos. Nós precisamos de pessoas que vão pontuar, pessoas que não vão concordar com as nossas fraquezas, com os nossos pontos negativos, pessoas que vão dizer para nós, olhar nos nossos olhos e dizer: olha, você é melhor do que isso.
Você pode mais do que isso. Olha, aquilo que você fez tal dia não foi algo que foi recebido como um ponto positivo. Foi algo que você precisa mudar para ontem. E está tudo bem também. Nós estamos aqui para ser fortes, para ser confrontados e dizer para a nossa alma: olha, diga ao fraco, eu sou forte. E eu vou passar por essa situação porque eu tenho algo maior para conquistar. Precisamos de sapatos apertados que nos confronte diariamente, porque vamos nos tornar melhores e ensinar da melhor forma. Nós somos os professores para uma sociedade que precisa de uma paternidade. Somos os professores que precisam de uma sociedade forte, famílias fortes. Faz de uma sociedade forte. E para sermos famílias, precisamos nos aceitar, precisamos nos posicionar como aqueles verdadeiros filhos de Deus que foram pontuados, para vencer com excelência aquilo que era empecilho no dia de hoje. Empecilhos nós vamos ter. Situações que vão nos entristecer também vão existir. Elas não vão parar de existir, elas vão existir. Mas nós vamos ter toda a estratégia para lidar com elas. Nós vamos ter amigos que vão nos afiar. Nós vamos andar com pessoas diariamente que não vão se acostumar com os nossos erros, com as nossas atitudes que muitas das vezes nos envergonham, com atitudes que não vão elevar quem nós somos, mas vai querer diminuir quem nós somos. E nós não podemos ser diminuídos como filho de um rei. Como filho de um rei que nos dá o melhor dessa terra. Se quiserdes e ouvirdes, comerei o melhor da terra. E o Senhor essa manhã está dizendo para você, filho, sabe? Você está sendo pontuado e você está sendo afiado com essa amizade. Você está sendo afiado com as autoridades que eu coloquei sobre a sua vida, para que você venha extrair o melhor. Para que você venha ser verdadeiramente aquela pérola que estava lá dentro daquela ostra, que ela foi machucada, mas ao invés dela estar deformada, ela está em perfeito estado, brilhando e chamando a atenção de todos aqueles que estão ao redor deles. E essa manhã, eu gostaria que você ficasse de pé e nós pudéssemos fazer um ato profético, sabe? Eu creio que é tempo de enviar. É tempo de coisas maiores serem tratadas em nós. É tempo de reconhecermos autoridades e hierarquia. É tempo de entendermos que temos um Pai que está dizendo: você precisa ir para a próxima fase. Não vamos ser como crianças com a boca suja, cheio de coisas ainda para serem tratadas em nós, mas em corpos adultos. Não vamos ser aquela criança que está dando birra, não aquela criança que quer chegar até Jesus da maneira dela, na transparência dela, sendo como ela deve ser como criança. Por isso que o nome dela é criança, por isso que chamamos de criança. Não posso cobrar uma postura de uma criança que um adulto teria. Mas nós, como adultos, precisamos entender que existem atitudes que não vão mais conosco. Existem comportamentos que não fazem mais parte de nós. Existem coisas que precisamos cumprir para ser estabelecidos em novos lugares, em novas cadeiras. Parar de ter os mesmos erros. Querer ser afiado, querer ser desafiado, querer ser elevado. E eu gostaria que você fechasse os seus olhos nessa manhã. E você começasse a pensar na sua criação. Pode ficar tranquilo, ainda não está terminando, a gente tem tempo. Mas eu gostaria que você começasse a pensar na sua criação agora. E você começasse a pensar também em atitudes que você ainda não venceu e que você precisa vencer. Coisas que já pontuaram em você, coisas que já falaram para você, não como uma crítica sobre a pessoa que você é, mas uma crítica sobre a atitude que você teve. Comece a pensar, talvez, em um descontrole que você tem, em discussões que as pessoas não concordam com você, e você não tem se portado como um adulto, tem tido uma atitude infantil.
O Senhor está dizendo, olha, como um pai que está limpando a sua boca hoje, como um pai que está dizendo que você precisa trocar de roupa porque sujou, como um pai que precisa dizer, olha filho, você precisa ser modificado nessa conduta. O Senhor está falando essa manhã para você. Ele está dizendo que não esqueceu de nenhum detalhe, mas está pontuando aquilo que não vai permanecer em oculto, escondido só para você. Hoje talvez você precise dizer para Ele, Pai, eu preciso mudar isso. Eu estou colocando para fora porque eu não vou aceitar mais que isso permaneça comigo. Eu não vou mais aceitar que isso prevaleça sobre as minhas atitudes, a minha conduta, Pai. Hoje eu quero abrir mão desse defeito. Eu quero abrir mão, Pai eterno, de algo que tem me envergonhado. Depois eu paro para pensar e eu entendo que eu não poderia ter agido daquela forma. Eu não poderia, Pai eterno, ter tido esse tipo de conduta. Como eu disse para você, talvez os meus sapatos hoje poderiam estar me limitando de te falar isso. Mas é como se o Senhor estivesse hoje dizendo para você, você não mais vai andar descalços. Hoje eu estou calçando os seus pés, dizendo que esse sapato é um sapato apto para você subir e falar no meu nome, você se portar naquele ambiente, você estar naquele lugar. Não é sobre uma simplicidade, mas é sobre você ser conduzido com a autoridade dada por Deus naquele lugar, para mudar a atmosfera, para mudar pensamentos, para mudar aquele ambiente que talvez esteja tão pesado, porque ninguém tem coragem de falar como você fala. Você tem graça, o Senhor está te dando graça para solucionar problemas. O Senhor está te dando graça para falar de coisas que para outras pessoas poderiam ser pesadas, mas para você é leve, porque você entende que é um estabelecimento dado por Deus. E o Senhor está dizendo, ei, eu tenho cuidado dos mínimos detalhes, até mesmo da sua higiene. Eu tenho cuidado de tudo aquilo que você quer vestir, de tudo aquilo que você quer criar como rotina. Eu tenho cuidado e eu tenho te alertado, filho, porque essa conduta é a melhor para você. Ei, quando você diz, será que eu ainda vou sentar em mesas assim? Será que eu vou estar em lugares assim? O Senhor está dizendo, e por que não sentaria? Esteja pronto, porque eu vou te levar para sentar em mesas que você vai ser convidado. Vai ter lugares e mesas separados para você. Por isso que essa manhã o Senhor está dizendo para você, é tempo de você cuidar de detalhes, é tempo de você ser conduzido para uma nova estação, filho, filha. Eu estou contigo, eu estou pontuando, eu estou dizendo que eu vou derramar mais, eu vou derramar uma sensibilidade. Ah, pastora, mas fulano se comporta assim, está em lugares altos. Eu quero dizer, fulano não está indo no nome do Senhor. Fulano não está indo no nome de um Deus Pai, que zela pelas atitudes do seu filho. O Senhor está dizendo, olha, você nunca precisará sentar em um lugar escolhido por você, porque eu já escolhi lugares grandes para você. O convidado será você. Você será convidado, você andará com pessoas que honram, com pessoas que pensam assim, que aquelas atitudes vai te levar em lugares muito mais altos. Aquele comportamento que vai fazer toda a diferença. Aquele sorriso que vai mudar conversas, reuniões. O Senhor está fazendo escolhas de filhos maduros hoje. Está dizendo, você foi afiado, você aceitou ser afiado, você aceitou ser pontuado. E pelo fato de você ter aceitado, você está sendo conduzido para a próxima etapa. Traga à sua memória tudo aquilo que precisa ser modificado, mudado. Como você se imagina, como você pensa que poderia ser. E que talvez você não teve um pai e uma mãe para ensinar. Você não teve ninguém para te pontuar. Chama a existência essas atitudes na sua vida. E fala, Senhor, eu quero atrair amizades que vão andar comigo e vão fazer diferença. Amizades que vão pontuar e vão me levar para a casa de Deus, não me afastar delas. Amizades que vai alimentar em mim o maior e o melhor tempo, a melhor estação. Amizades que não vão se sentir confortáveis com condutas erradas ao meu respeito.
Amizades que vão dizer, olha, você precisa melhorar nisso, hoje vamos em um lugar bom, um lugar onde as pessoas têm princípios, coloque essas vestes, porque você é motivo de honra para o Senhor.